Olá, sejam todos bem-vindos. Você, associado da Associação do Gama, nós estamos hoje na nossa jornada aqui, conversando com os nossos deputados. Aqui uma deputada em exercício e, ao mesmo tempo, pleiteando uma vaga na cadeira para federal. É isso mesmo, deputada Júlia? Seja bem-vinda. Eu que agradeço a presença de vocês aqui no nosso gabinete. Esse é o nosso gabinete de deputada distrital, mas sim, sou candidata a federal. Essa experiência de distrital lhe deixa mais confortável ou com uma responsabilidade maior nessa jornada? As duas coisas. Eu sinto, não é uma novidade, né? A gente já viveu uma primeira campanha extremamente desafiadora, então não é um mundo exatamente novo, é um mundo com novos desafios, mas a gente já passou por uma campanha, então isso ajuda muito. Mas não posso dizer que me traz conforto, não. Porque quando eu assumi essa responsabilidade de ser candidata a deputada federal, a gente envolveu muita gente, então nós temos a obrigação de fazer a melhor campanha possível. E o público, os eleitores, aqueles que estão na sua base, entendem já essa mudança? Já entenderam essa mudança? Já. Eles impulsionaram essa mudança? Eu tive ali metade dos eleitores bastante empolgados com a notícia, né? Já felizes, assim, agora nós vamos ver você discutindo na Câmara Federal. Mas outros não, outros ficaram bem preocupados, né, com a ausência que vai ser gerada aqui na Câmara. Então, até me chocou. Esse segundo grupo me deixou até triste, porque eu vi que as pessoas se sentem muito carentes de boas pessoas para poderem votar, né? Então teve gente que ficou ali até o último minuto tentando me convencer a não ir para federal, para não ir para o pleito de federal, mas eu sei muito claramente que chegou a hora de a gente ir para a Câmara dos Deputados, né? Se for da vontade do povo de Brasília, isso vai acontecer e eu me sinto muito feliz com essa responsabilidade. Durante a semana passada, uma candidata ao governo fez uma polêmica declaração ao Correio Brasiliense. Ela falou que toda proposta tem que ter foco na fome. Por outro lado, afirmando que o executivo deveria dar mais atenção às questões sociais e menos atenção aos empresários. Principalmente a questão dos empresários do segmento de transporte, né? Qual é a sua opinião sobre esse assunto? Você só combate a fome se você tiver emprego. Emprego vem de empresa. Empresa, o dono é um empresário. Então esse raciocínio no Brasil de que a economia é desassociada do emprego, do desenvolvimento social, é muito errada e a gente tem que ultrapassar de uma vez por todas. Quem garante a comida para as pessoas não é o Estado. O Estado não tem condições de arrecadar tanto imposto para mandar esse dinheiro para algumas pessoas. Lembrando que como o governo não gera riqueza nenhuma, ele só tira dinheiro das pessoas. Então esse tipo de raciocínio atrapalha muito o desenvolvimento econômico do nosso país e consequentemente o desenvolvimento social. Afinal de contas, a melhor política social é o emprego. E pensando nesse emprego, a gente fala de uma juventude hoje que está meio alheia a essas práticas e a formação básica não é tão condizente aos novos desafios. Na sua cadeira hoje, deputado distrital e futuramente deputado federal, como você vê essa amplitude da formação do jovem para esse novo mercado? Olha, hoje nós temos uma geração grande que é do nem, né? Nem estuda, nem trabalha. E hoje não tem nem ambição, não tem nem perspectiva, não tem nem vontade de correr atrás. Então, primeiro, é importante a família entender que está na hora de fazer um resgate de princípios, realmente de valores, para que as pessoas saibam que elas devem ser autônomas, buscar a sua autonomia. A gente não tem que ser ensinado a ser sanguessuga e esperar que alguém nos sustente. Eu acho que a primeira coisa é quebrar essa ideia que infelizmente foi propagada nos últimos anos por políticos brasileiros. Agora, se a gente quiser romper com essa barreira do desemprego, especialmente entre os mais jovens, nós temos que pensar no ensino técnico, gente. Não é no ensino superior. Ao contrário do que o governo do presidente Lula, né, do ex-presidiário Lula, tentou implementar a universalização do ensino superior, que a gente viu que é uma política absolutamente fracassada, porque hoje nós temos diversas pessoas com diplomas de nível superior completamente analfabetas. Pessoas que podem até ter o diploma, mas não conseguem estar no mercado de trabalho porque elas não rendem, elas não conseguem produzir, porque elas são analfabetas. Então,
é necessário entender que o ensino superior é para algumas pessoas que realmente queiram chegar ali, mas o que dá emprego mesmo é o ensino técnico. Então essa é a defesa que nós vamos fazer na Câmara dos Deputados, investimento em ensino técnico. E outra coisa, não tem que ser nada de graça. Quem estuda em colégio público, IFB, qualquer universidade, nós vamos defender também que retribua à sociedade o investimento que está sendo feito. Vê-se que a senhora é uma candidata que não foge das pautas polêmicas, ditas pautas polêmicas, nem tampouco da batalha, né, da briga. Então, uma pergunta de cunho bem social nesse aspecto. Não se gastou muito tempo com discussões de pautas midiáticas, né? E se perdeu muito foco do que a juventude realmente precisava para esse período? Exatamente. Eu vejo agora o momento que nós estamos vivendo, por exemplo, a gente vê um grupo tentando levantar a ideia de que a democracia brasileira está passando por um risco, de que a nossa democracia está ameaçada. Aí cria-se uma carta pela democracia. Gente, a democracia brasileira está super fortalecida, nós somos livres para falar o que pensamos, a gente vive uma realidade de discussão política extremamente saudável, ao contrário do que muita gente tenta enxergar como se fosse ruim, eu vejo como extremamente positivo. Então, eu vejo que sempre deturpa-se o que deveria ser o foco, sabe? Então, aqui no Brasil, por exemplo, a gente precisa começar a analisar o problema para, a partir do problema, você propor solução e não engessar propostas de solução, né? Então, por exemplo, se hoje eu sei que a educação brasileira faliu, e eu sei, é irrefutável que ela faliu, porque os nossos estudantes são os pessimamente colocados nos rankings internacionais, então eu tenho um problema. O problema é que o brasileiro não está aprendendo. Ponto. Como que eu vou solucionar esse problema? Eu vou ampliar, eu vou trazer a ideia do voucher para que cada pessoa tenha condições, a família tenha condições de escolher a escola onde vai colocar seu filho. Eu vou colocar a obrigatoriedade de, estudando com recursos do Estado, tem que ser devolvido. Nós temos diversas soluções que podem ser propostas. Agora, o que eu vejo no Brasil geralmente, e vejo isso muito forte aqui na Câmara Legislativa também, são discussões teóricas, são bate-papos, são discussões assim que não dão em nada, que não tem nada de propositivo, e o tempo passou, o tempo não trouxe resultados concretos, e é por isso que o povo está tão cansado. Deputada, o deputado distrital ele pode participar das decisões dos gastos do governo, né? Cada parlamentar pode opinar até um certo limite, visando uma melhor alocação dos recursos públicos. Qual é a sua visão em relação à questão das emendas parlamentares? Olha, interessantíssima essa sua pergunta, porque se por um lado a gente sabe que o orçamento é de competência do Poder Executivo e a alocação de emenda parlamentar, né, que é uma parcela do orçamento público para que o parlamentar destine, né, onde aquele orçamento vai, essa estruturação do poder legislativo com o executivo traz uma série de complexidades. Então, eu poderia defender que acabassem as emendas parlamentares, sabe? Inclusive, como cientista política, Manuel, era essa a minha defesa, sabe? Agora, hoje como parlamentar, apesar de o governo jogar muito com isso, né? Nesse momento, por exemplo, as minhas emendas estão bloqueadas, né? Eu não dou apoio pro governo, então ele traz as consequências, né? Para tentar convencer do contrário, né? Mas, por um lado, o parlamentar, e eu pelo menos fiz isso, ele tem um contato muito mais próximo com a comunidade. Então, eu acho que esse contato traz a possibilidade de os investimentos serem mais bem feitos. Então, quando eu escolho um projeto de esporte, por exemplo, para apoiar, como eu fiz, ou então alguns projetos culturais também, como eu fiz, eu tive o cuidado de conversar com as pessoas, de analisar o desempenho dos projetos, e eu aloquei recursos diretamente na comunidade. Então, é mais eficiente. Desde que você tenha um parlamentar honesto e grupos honestos, então o dinheiro chega 100% lá na ponta. Então, por causa disso, hoje eu tenho a opinião de que a emenda parlamentar ela é interessante. Eu só gostaria que houvesse menos margem de manobra para o Poder Executivo chantagear os mandatos que não o apoiam de uma forma automática. Pensando nas suas propostas, o homeschooling foi uma bandeira carregada também pela sua gestão, né? Em que pé se encontra aqui na Câmara Legislativa e que tipo de luta pode se esperar da senhora na Câmara Federal? Ai, olha, é um grande orgulho falar sobre a primeira lei de educação domiciliar no país. É nossa.
Foi nossa. No momento que quase ninguém acreditava mais que fosse possível aprovar, porque foram 2 anos. Toda vez que a gente tentava pautar o projeto, a gente via o grupo da esquerda contra, fazendo todo tipo de manobra possível. Exigiu muita resiliência, sabe? Na maioria das discussões eu tava sozinha também. Então tinha 5, 6 colegas contra e eu tava aqui para levantar a bandeira sozinha. Muita gente, inclusive, acha que eu fiz educação domiciliar com a minha filha, porque eu defendi com tanta força que eles acharam que eu era uma família que adere à educação domiciliar. E eu não aderi, né? Inclusive, eu uso essa situação como prova de que eu acho que deve ser atuação parlamentar. O parlamentar, ele não tem que buscar o que é dele. Ele não tem que buscar os contratos dele. Ele não tem que buscar os carros para ele. Ele não tem que buscar reformar a quadra que ele mora. O parlamentar, ele tá aqui para ser um instrumento por milhares de pessoas. Então, quando a gente se comprometeu a defender essa pauta, foi de todo o coração e com toda a nossa força. E nós aprovamos a primeira lei. Foi apresentado pelo governador Ibanez a meu pedido. É bom deixar isso bem claro. Então, nesse momento, quero agradecer ao governador, que a gente fez essa composição. Eu também apresentei aqui um projeto, assim como o deputado João Cardoso também. E nós aprovamos. Hoje, a gente enfrenta uma batalha no Tribunal de Justiça, porque o Sindicato de Professores entrou com uma ação declaratória de inconstitucionalidade. A decisão é do TJ. Nós tivemos essa semana passada um parecer do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios no sentido de considerar a lei inconstitucional. Eu não concordo nem um pouco com esse parecer, porque a Constituição Federal é muito clara quando coloca que educação é uma matéria de competência concorrente, ou seja, União e Estados têm competência concomitante para discutirem sobre educação. Então, a Constituição é clara e o Ministério Público passou por cima dessa determinação constitucional. Mas da nossa parte, que agimos como amicus curiae na ação do TJ, nós estamos fazendo a interlocução e levando a nossa perspectiva, também abrindo a possibilidade de as famílias se apresentarem, porque é uma questão muito clara que a gente precisa entender. Aprovar a lei do homeschooling não significa, a partir de agora as pessoas vão começar a fazer homeschooling. Não é isso. As famílias já fazem. As famílias já escolheram esse modelo. As famílias já não querem a educação tradicional para seus filhos. E é o pátrio poder que deveria garantir essa opção. Ninguém deve ser obrigado a colocar o seu filho num sistema de ensino que não concorda. Não deve ser obrigado. Uma coisa é você garantir o acesso a conteúdos, a conhecimento. Outra coisa é você criar uma pessoa dentro de um sistema que, como eu já disse inicialmente, já é falido. Então a família, ela precisa ter esse direito resguardado. E é por isso que eu lutei tanto pela pauta. E na Câmara Federal, certamente, se a gente chegar lá e esse projeto não tiver sido aprovado definitivamente, com certeza nós vamos lutar por ele, como já fizemos aqui. As lideranças de todas as cidades satélites geralmente fazem reivindicações para a melhoria da sua cidade. Falando do Gama, existem vários projetos, inclusive da Associação Comercial, que um deles é aquela mudança de destinação de áreas abandonadas, que é o caso ali da Comercial do Lobão, entre a 38 e 40. E que são projetos que nunca saíram do papel, por mais que entre pedidos ano após ano, por algum motivo, eles continuam engavetados e não saem do papel. Aí a minha pergunta é, apesar do baixo custo que isso tem para o governo, como você vê essa constatação? É uma questão política, né, Manuel? Infelizmente não está sendo tratado como prioridade. A gente teve um carinho muito especial em relação ao Gama, inclusive com propostas de alteração do uso ali do solo. Lembrando que quando a gente fala de mudança de destinação de terrenos, a gente fala de uma competência privativa do Poder Executivo. Então, por mais que o parlamentar se esforce, e nós fizemos isso até em relação a algumas áreas que vocês da associação do Gama nos apresentaram, mas o governo não fez o encaminhamento dentro da LUOS. Há um compromisso do envio de uma segunda LUOS, né? Então, nesse momento, eu queria pedir para que sugestões relacionadas ao uso do espaço no Gama e em outras localidades do Distrito Federal sejam encaminhados com a gente, para que a gente tenha tempo de trabalhar politicamente. É óbvio que até o dia 2 de outubro a prioridade do governo realmente vai ser a eleição, considerando que o governador se candidatou à reeleição, o que eu acho muito ruim. Eu acho que quando uma pessoa se candidata à reeleição,
não, na minha opinião, não deveria ser permitido reeleição para executivo, porque o executivo ele só vai conseguir resolver problemas grandes se não houver o compromisso com o ganho de votos. Portanto, a gente tem que desestimular a prática populista. Nós temos que ter líderes que tenham coragem de fazer o que é certo e de fazer o que é necessário. Então, a ida de reeleição, eu acho que traz uma série de comprometimentos e, inclusive, você para pautas que são importantes, né, que deveriam ser prioritárias. Há quem diga que as eleições desse ano vão ser eleições históricas, né, por todo momento que a humanidade está passando nesse pós ou final de pandemia. E algumas coisas aconteceram de formas marcantes. Uso ou não de máscara, discussão sobre liberdade, crianças fora da escola por tempo praticamente indeterminado, né? E uma defasagem escolar em níveis absurdos e muita coisa a ser discutida ao mesmo tempo em que já tem que ser executada. Sim. Quais lições na sua gestão foram aprendidas, quais foram suas lutas e o que se esperar para não ser mais surpreendido nas próximas gerações? Eu acho que a surpresa ela vai acontecer sempre, porque a mudança de cultura ela não é tão rápida, né? Por mais que a gente tenha o auxílio das redes sociais e as redes sociais nos ajude a espalhar, a espraiar as ideias de uma forma mais rápida, mas infelizmente a gente ainda vai ter pessoas de má índole sendo eleitas, né? Isso porque há diversos eleitores de má índole, sabe? A gente só tem político bandido porque nós temos eleitores bandidos. Simples assim. Hoje mesmo eu tava panfletando humildemente numa pizzaria e eu fui extremamente maltratada pelo atendente. E aí, eu apresentei meu panfleto e falei assim, mas o que eu vou ganhar de você se eu votar em você? Super agressiva, eu falei assim, olha, você vai ganhar uma deputada honesta, trabalhadora e comprometida, que é o que você deveria querer. Você não deveria querer nada além disso, de um deputado. Então, ainda há uma confusão muito grande de papéis. O brasileiro ainda enxerga no deputado como um resolvedor de problemas privados, enquanto um deputado deveria ser resolvedor de problemas públicos, né? Então, enquanto existir essa ideia de que o deputado só presta se ele me atender na minha vida privada, pessoal, me dando emprego, ou então me mandando uma emenda, ou então conseguindo uma parcela de recurso pro meu blog, sabe? É esse tipo de vício que acaba atrapalhando tanto o desenvolvimento de novas ideias. E essa é uma das motivações de eu sair da Câmara Legislativa. Porque eu entendo que se eu continuasse aqui, se eu fosse para reeleição, muitas pessoas boas não iriam concorrer, porque não gostariam de concorrer comigo, porque gostam do meu trabalho. Mas quando eu me coloquei como candidata a deputada federal, muita gente falou assim, nossa, então agora eu vou concorrer. E eu quero isso, eu quero novas pessoas, eu quero novas lideranças, eu quero pessoas que tenham coragem, sabe? A gente tem que tirar esses nomes antigos da nossa cidade. Mas para isso é uma mudança de mentalidade que tem que acontecer. A associação, em 2020, quando nós assumimos, ela levantou várias bandeiras. E uma delas foi a revitalização do Cine Itapuã. O único cinema da cidade, o segundo cinema do Distrito Federal e que está há mais de 20 anos inoperante, causando um custo ao GDF, aos cofres públicos. Só que essa atitude teve uma repercussão polarizada. Uma parte da população achou ótima a ideia de revitalizar o único cinema da cidade e tal, uma opção de cultura, etc. Outra parte da população analisava como uma demanda que não era prioritária no momento. Como você vê isso? Eu acho que algumas pessoas entenderem que a revitalização de um espaço de cultura não é prioritário é a prova de que o brasileiro ainda não entendeu que cultura é negócio. E essa foi uma bandeira muito forte aqui no nosso mandato. Quando eu cheguei, eu trabalhei sempre com essa ideia, esse conceito. Cultura é business. Cultura é emprego para uma cadeia gigantesca de pessoas. É para o artista, é para o
pra pessoa que cuida da luz, é pra pessoa que cuida da filmagem, é pra quem faz a maquiagem, é pra quem vende o lanche pra essa pessoa. Então, quanto mais forte for a vida cultural de uma cidade, mais gente tá ganhando dinheiro. Então, se há pessoas que entendem que não é prioridade e a gente precisa elencar prioridades, de fato isso é verdade, mas é necessário entender que às vezes um impulso que você dá numa área cultural, você acaba gerando uma série de benefícios positivos para o resto da cidade. Então, Gama é uma cidade maravilhosa, mas que é desconhecida da maioria das pessoas do Distrito Federal. Porque as pessoas acham o Gama distante. Eu escuto muito isso. Então as pessoas não vão ao Gama conhecer, por exemplo, a gastronomia de lá, comprar no comércio do Gama, porque não há um estímulo. Então, se a gente tem um teatro bom, um espaço grande, a gente teria condições de levar espetáculos importantes para lá. Principalmente agora que a gente não tem o Teatro Nacional funcionando aqui no plano. Então, o Gama, ele poderia ter se tornado um polo de cultura mesmo para o DF como um todo. E foi essa a nossa defesa, né? Assim que a gente recebeu a sugestão da associação, nós realmente corremos atrás, descobrimos que o projeto nunca havia sido apresentado, o governo pagou pelo projeto, mas nunca recebeu, nunca deliberou com a comunidade. Depois, quando finalmente a gente teve acesso ao projeto, a gente viu que se fosse executado da forma como estava, ele ia acabar com o potencial econômico do espaço. Então a gente conseguiu barrar isso e colocar o Cine Itapuã na lupa do governo, porque até então ele não estava, né? Infelizmente, a Secretaria de Cultura não conseguiu avançar, porque hoje o equipamento está sob a gestão dela, mas eu acredito que o governo já se atentou para a necessidade de reformar o espaço, talvez por uma parceria com a iniciativa privada, mas eu sei que já está no radar do governo. Essas opções de emprego, ou melhor, de trabalho que a tecnologia acaba gerando, qual a sua visão sobre tributação das mesmas, aplicativos, se eles vão continuar da forma que estão hoje ou se há alguma linha de regulamentação dos mesmos, haja vista que hoje muitas famílias praticamente têm isso a sua principal renda, né? E muita gente acaba ficando preocupada sobre quais caminhos isso vai ter daqui em diante. Hoje se fala de 5G e tudo mais, então como é que isso vai funcionar dentro da sua perspectiva? Hoje o Brasil ele tem uma competitividade muito baixa, né? Quando a gente fala de digital, quando a gente fala principalmente de jogo eletrônico, né? Então, se a gente não diminuir a carga tributária, a gente não consegue se colocar como um país que consegue realmente exportar para os outros países, né? Esse material como um todo. Então, todo mundo que está acompanhando a gente aqui pode ter certeza que a nossa caminhada rumo à Câmara dos Deputados tem como foco realmente a simplificação de impostos e a redução também. Porque enquanto você coloca muito imposto nos mais diversos setores e impostos complexos, é difícil você se manter em dia, a gente não vai desenvolver. Então, aqui na Câmara, a gente conseguiu simplificar muita coisa. Eu, por exemplo, aprovei a lei do alvará tácito, do alvará automático, para negócios de pequeno risco e de pequeno porte e baixo risco. Então é uma lei da nossa autoria que concede o alvará automático, o que já gerou um ganho de produtividade e de celeridade muito grande. Então, essa mesma linha de trabalho nós vamos levar para a Câmara dos Deputados, sempre em rumo à liberdade econômica. Como é que vai ser a participação popular no seu mandato como deputado federal? Olha, o nosso gabinete aqui na Câmara sempre foi aberto. Não é necessário marcar horário, é só chegar, vai ser recebido. Se eu não estiver aqui, porque eu atuo muito em campo, as pessoas são sempre acolhidas pela equipe, a gente debate com as pessoas as ideias. Há ideias que a gente consegue acolher, há outras que não, mas a gente sempre lida com muita transparência. Então, a gente vai manter essa prática. Nós vamos manter uma prática de um gabinete 100% aberto e de um gabinete digital. Porque quem me conhece sabe que eu não saio do Instagram. Eu tô o tempo inteiro falando, eu tô fazendo isso, eu tô fazendo aquilo, fala comigo, manda sua sugestão. E eu despacho muita coisa aqui pelo telefone, né? Todo momento que eu tô em deslocamento, que eu dei uma paradinha entre uma reunião ou outra, eu tô aqui, tiro print, mando pro secretário, já corro atrás. Então, assim, é um gabinete presencial, mas principalmente digital, o que é muito mais fácil, né, de ser acessado. Eu gostaria que as pessoas soubessem que é na Câmara dos Deputados que as grandes discussões são feitas. Então, eu sei que hoje a maioria das pessoas quer ver a redução da maioridade penal.
não quer mais que seja de 18 anos, seja de 16. Eu sei também que boa parte das pessoas não aguenta mais que um bandido seja preso e imediatamente ele seja solto por causa de uma audiência de custódia. Então são temas complexos que demandam pessoas corajosas para serem debatidos, porque tem muito tabu. Tem muita imposição da própria imprensa, muitas vezes o Ministério Público também. Então, eu gostaria que as pessoas soubessem que nós temos o compromisso de trabalhar em pautas complexas de uma forma transparente e corajosa, assim como fizemos aqui também, né? Então, essa pauta penal é uma delas, a simplificação tributária, a redução de impostos também, a chamada reforma tributária precisa sair do papel. E eu, particularmente, gente, sinto que a gente pode ajudar muito. Porque eu peguei muita coisa travada aqui na Câmara por anos e que quando a gente se apropriou, ela foi pra frente, né? Então eu tenho muita convicção de que o trabalho sério, ele gera resultado. E nós somos insistentes e compromissados com o desenvolvimento desse país. Então a nossa caminhada para a Câmara dos Deputados é em nome do compromisso que nós temos. Porque temos que fazer isso. Quero que vocês contem sempre aqui conosco no nosso gabinete até dezembro de 2022. Vamos honrar cada um dos votos de 2018. Mas eu quero nesse momento me dirigir a você, que tem coragem de ser empresário nesse país. Porque tem que ter muita coragem. Porque até hoje, na realidade até 2018, o que era feito em relação aos empresários era tratar como se fosse bandido, como se fosse explorador. E aqui na Câmara Legislativa, nosso mandato teve coragem de defender e de falar o óbvio, que você é um herói, que você merece respeito e que você não merece uma lei esdrúxula caindo no seu colo, intervindo no seu negócio de uma hora para outra, e que você precisa ser respeitado. Foi por isso que a gente foi contra o lockdown, foi por isso que a gente brigou pela reabertura do comércio, foi por isso que a gente revogou diversas leis que atrapalhavam o desenvolvimento de diversos negócios aqui no DF. E é por isso que, quando tentavam colocar uma nova lei ruim, eu agia aqui dentro para impedir que isso acontecesse. Então, o nosso mandato foi a serviço do empreendedor, foi a serviço da pessoa que produz. E é isso que nós continuaremos fazendo na Câmara dos Deputados, mas agora com uma abrangência muito maior, porque a gente está falando de matérias muito mais abrangentes, como ICMS, discussão do próprio ICMS, do IPI, que atrapalha tanto o desenvolvimento de diversos setores aqui do Brasil. Então, eu quero que vocês contem comigo e que vocês me apoiem, porque para fazer uma campanha de deputada federal, dentro da lei, é necessário muito apoio. E a gente não vai fazer nada de errado, como sempre. Então eu conto com o apoio de vocês para que espalhe essa entrevista para outras pessoas, para que divulgue o nosso número para sua rede de contatos, para que você participe, porque há político honesto e trabalhador, sim. Saibam disso, acreditem nisso e façam a nossa parte, a sua parte, para esse movimento ficar cada vez mais forte. O meu número é o 4455. Coragem para fazer o que é certo.